Olá, gente. Eu sou o professor Thiago e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema da redemocratização no Brasil. E antes de entender esse tema propriamente dito, essa experiência histórica ocorrida em nosso país, é interessante também a gente partir de algumas reflexões que eu gostaria de propor para vocês que façam, mesmo que a gente não tenha uma interação realmente efetiva como presencial, de alguns conceitos para que a gente possa trabalhar a ideia da democracia. Porque se a gente está falando de redemocratização, a gente está falando também de um não período democrático. E o que então se constitui como democracia e o que se constitui como ditadura? É extremamente importante pensar essa época da nossa história, que ainda a gente vive reflexos muito tensos na realidade, ela só pode ser compreendida a partir de uma experiência histórica também do nosso país, que é a ditadura militar. Entretanto, quando falamos em democracia no Brasil, a gente pode falar de questões sobre a República Brasileira ou questões sobre conquistas de direito no Brasil. E eu gostaria de indicar, caso vocês tenham acesso, ou pelo menos para ilustrar, que é um dos livros que eu me baseio para essa videoaula, que é este livro, chamado Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. É do autor José Murilo de Carvalho, e ele trata um pouco das relações do que é cidadania no Brasil, o conceito de cidadania, a ideia de democracia e como isso se deu ao longo do tempo na história do nosso país, abordando desde questões relacionadas à escravidão, que é um trauma histórico também não superado, passando por experiências como as ditaduras. E falando em ditadura também, em termos desse livro, outro livro que eu utilizo para preparar minhas aulas é esse livro aqui, Dicionário de Conceitos Históricos, de dois historiadores, e tem alguns conceitos importantes. E aqui a gente pode trabalhar conceitos historicamente. Lembrando que o conceito, ele tem uma historicidade, ou seja, ele representa materialmente significados diferentes de acordo com a cultura, de acordo com a época e de acordo com o espaço. Então, este livro aqui a gente fala sobre cidadania, a gente fala sobre república, sobre o que é democracia, todos esses conceitos que eu estou citando para vocês, que vão aparecer um momento na tela, eu me aprofundo nesses verbetes desse dicionário. E um outro livro marcante, que eu acho que ele é extenso, mas é um manual para entender o Brasil enquanto uma comunidade, mesmo diante de todas as experiências conturbadas, é Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Então, para se falar de democracia, tendo esses livros como alguns elementos de fontes sobre esse período, é importante situar outra coisa também. Para falar de democracia, a gente está falando da época histórica que a gente está vivendo, e além disso, de uma época histórica que agudiza nossas sensibilidades em relação às experiências históricas e à nossa ação no mundo. Dito isso, eu acho importante frisar que não há uma neutralidade científica em nenhuma das ciências. Nas humanidades, isso fica mais evidente. E toda a produção de conhecimento sobre tais períodos, eles devem ser referenciados em fontes e evidências dos períodos, desde documentos oficiais do Estado, como relatos de pessoas que viveram a época, e documentação como jornal, vídeos, ou seja, toda a produção humana que nos permite
interpretar e validar nossa argumentação sobre o que foi o passado. Ainda mais esse passado tão perto, que é uma das áreas da história, que é a história recente ou a história do tempo presente, que envolve justamente essa sensibilidade mais profunda. E se envolve a sensibilidade mais profunda, nós, professores de história, a gente tenta levar essa sensibilidade a uma historicização do que é essa época histórica que a gente está vivendo em torno de sensibilidades acentuadas, até possíveis momentos de explicação de relacionamento no passado. Então, se a gente pegar a história do Brasil e produzir uma linha do tempo sobre ela, a gente vai reparar que a gente teve várias ditaduras e vários golpes de Estado. Então, eu acredito que para a gente começar a debater sobre democracia ou redemocratização, é necessário fazer essa reflexão. O que é democracia? O que a gente pode perceber dessa relação da redemocratização, que se inicia em 1985 e vai se consolidando na Assembleia Constituinte de 1987, é que há uma contradição. Certos avanços democráticos discutidos, mas uma estrutura ainda autoritária. Por que uma estrutura autoritária? Bem, comecemos. Sarney, ele tinha uma certa ligação com a ditadura militar. A ditadura militar, em qualquer tipo de protesto, eles utilizavam diretamente o exército como repressão. Sendo que as orientações é que o exército é utilizado em caso de guerra. Ele é utilizado para batalha, para guerra. E as forças auxiliares de segurança, as polícias, elas têm que tratar com uma política de pacificação e amenização dos conflitos para um regime democrático. Isso ocorreu? Não. E ainda não ocorre. É possível perceber isso em algumas atitudes da Polícia Militar Brasileira, que é também uma herança direta, tem uma relação muito conflituosa com como sendo uma herança da ditadura militar. Em 1987, houve uma greve dos trabalhadores na Itaipu e a repressão do governo Sarney foi chamando o exército. Então a gente já começa a perceber algumas contradições. Eu acredito que para falar de redemocratização, então, a gente precisa falar sobre o que foi o legado da ditadura militar ao Estado brasileiro e à sociedade brasileira. Os casos de repressão política, de tortura, de utilização do Estado para repressão da população manifestante, de sindicalistas, de pessoas que contestavam a ordem daquele sistema, foi uma das heranças mais marcantes da ditadura para a democracia. E a gente já vai entrar nesses âmbitos. Mas um dos elementos que eu acredito que seja essencial em termos econômicos, para a gente entender também as políticas econômicas do Estado brasileiro pós-ditadura, ou seja, a redemocratização, é a ideia de que na economia, ou seja, no plano econômico, o que foi legado para a sociedade brasileira foi taxas de inflação a quase 200% e uma dívida externa que, à época, já se passava de 100 bilhões de dólares. E quando se fala em dívida externa e também inflação, quer dizer que a gente, ao sair da ditadura militar, além de um Estado repressivo, foi legado uma estrutura econômica deficiente. Nesse sentido, eu acredito ser importante também pensar como foi esse processo de redemocratização, afinal. Então a gente deve, antes de tudo, se perguntar quem foi o responsável por encaminhar o Brasil à democracia. Obviamente a gente viveu numa ditadura militar, ou melhor dizendo, uma ditadura empresarial militar, que a historiografia já nos permite apontar uma relação muito íntima entre o setor empresarial brasileiro e a sua influência dentro da ditadura militar, inclusive concedendo veículos para apreensão e
execução de tortura de oponentes ao regime militar. Essa transição foi dada pelo general Geisel, que propunha, antes de tudo, uma transição gradual, lenta, gradual e segura. Quem recebeu o bastão dele para conduzir essa democracia foi uma figura política, um agente histórico, que o nome dele era José Sarney. Quem era José Sarney? Ele ganha o bastão para encaminhar o regime de transição porque o eleito para que encampasse esse processo, Tancredo Neves, faleceu antes de tomar posse. Até parece uma ironia do destino, porque José Sarney ele foi um fiel defensor da ditadura militar, integrando quadros de partidos e grupos políticos conservadores de apoio à ditadura militar. O maranhense Sarney, portanto, assume a função em decorrência do falecimento de Tancredo. E José Sarney foi, antes de tudo, da UDN, União Democrática Nacional, e do PDS. O PDS é um partido criado para apoiar a ditadura, mas esse partido se rompeu e uma ala, saindo dele, criou o PFL, Partido da Frente Liberal, que hoje é o DEM. E esse partido foi criado exclusivamente para apoiar o que os militares e esses empresários que apoiaram o regime militar denominavam como transição lenta, gradual e segura. No começo da Nova República, então, o que seria a Nova República é uma ferramenta conceitual que os historiadores, alguns já não utilizam esse conceito, colocam como período de redemocratização. Nova República seria esse período justamente da redemocratização. Eu acho importante fazer um apanhado geral econômico para entender justamente essa relação da ditadura com a herança econômica que foi legada para a gente enquanto sociedade. E a ditadura deixou a nossa sociedade com uma dívida de 100 bilhões de dólares, uma dívida externa, e também uma inflação de mais de 200% ao ano. Essa herança fez com que os governos democráticos acabassem olhando para a economia como um sistema de enxugar gastos públicos. A gente já vai entender o porquê. Inicialmente, o plano econômico tomado pelos regimes democráticos, ou seja, pelo governo Sarney, foi encabeçado pelo ministro Francisco Dornelles, do então PFL. Esse ministro não fez muita coisa contra a inflação e que vinha crescendo ainda mais desde o governo Geisel. Na saída de Francisco Dornelles, é importante pontuar que veio um economista que a gente vai dar um pouco mais de atenção a ele, que é o Dilson Funaro, que ele foi um dos responsáveis pela criação do Plano Cruzado, substituindo então o antigo Cruzeiro. Esse Plano Cruzado veio em fevereiro de 1986. Eu estou colocando as datas mais como marco temporal do que propriamente uma questão extremamente necessária para se entender o contexto, mas é para pelo menos a gente colocar numa linha do tempo meio coerente. Em fevereiro de 1986, então, é lançado o Plano Cruzado. O que diz o Plano Cruzado? É um decreto de congelamento geral dos preços e salários. Não podia, então, nem se aumentar os preços, nem se abaixar os preços, e nem se aumentar os preços, os valores dos salários. Um sistema de congelamento total dos gastos. Eu acho que se vocês perguntarem para os pais de vocês, para os avós, eles vão lembrar desse período que tinha que sair para fazer compra do mês, porque se deixasse para depois, o salário já estaria desvalorizado. É uma boa fonte para se ter contato com épocas históricas mais recentes. Então, é o contato com entes
e parentes mais velhos que vivenciaram esse período. E muitos perguntam, o plano cruzado realmente funcionou? O que a gente fala sobre isso, inclusive em cima do texto da Lilian e dos meus livros de suporte, que ao final eu vou deixar todos para vocês, é importante dizer que a inflação começou a desaparecer. E isso fez com que o partido do Sarney, que agora era o PMDB, ele ganhasse popularidade no Brasil, ganhando vários cargos no legislativo. E isso é importante de se pontuar. Já na primeira eleição para governador de estados, logo após o período de transição, 21 estados elegeram governadores PMDBistas. E o PMDB conseguiu eleger 38 das 49 cadeiras disputadas no Congresso, ou seja, 78% do Senado era do PMDB. Então já se cria uma rede de organização política de controle do que seria o sistema de redemocratização. Porque também muitos quadros do PMDB eram quadros que saíram da arena, criaram partidos para se transfigurar de democráticos e acabaram apoiando o que seria a manutenção de algumas estruturas ditatoriais.